Marcos 9, a partir do versículo de número 14. Ai, Deus, o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Quando eles se aproximaram um dos outros, discípulos viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? Crente sempre será crente. E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito imundo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu vou ter que suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu, preste atenção nisso, pai e mãe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. E outras traduções acrescentam: e jejum. Você pode se sentar, glorifique e bendiga a Deus. Exalte o nome do Senhor. Vocês já perceberam que futebol não é lá uma das minhas grandes especialidades, né? Não jogo, não assisto, não entendo. Mas hoje eu queria que nós pensássemos em uma situação, porque eu sei que essa casa gosta muito de futebol, e não diga que não, hein? Que eu vigio vocês online. Pense numa situação. Você é um torcedor pelo seu time, não importa qual, e por favor, cada um fique na sua nesse exato momento. Aleluia! Se contenha. É final de campeonato. Vale o título. O craque do time fez uma excelente temporada. Estou aprendendo os termos, viu? Eu estudei. Fez uma excelente temporada. Mas justamente naquele dia, naquela hora, quando você está lá de camisa, vuvuzela, igual um endemoniado, porque torcedor fica assim, né? Espumando pela boca, como o texto, mas por causa do time. Com fome, tem gente até dizendo: eu acredito. Ah, se viesse para o culto no mesmo espírito, o culto ia colar no teto. Eita glória.
Você está lá. E o craque do time está lá. Só que justamente no final do jogo, 0-0, o adversário tem vantagem sobre você por causa da temporada. Vocês sabem fazer essas contas, eu não me esmerei nisso não. Você precisa daquele bendito de gol, do gol. E justamente na hora do crucial lá, que o negócio está rolando, o time adversário está lá na sua grande área, fazendo os toques, não pode acontecer o gol, o craque do seu time faz um gol contra. É isso que acontece, Edilson, é essa cara que o crente fanático por futebol faz. Aí você recobra os ânimos e continua, não, gente, não, vai dar certo. E aqueles últimos minutos do jogo parecem eternos, porque o seu time não faz gol e o craque do seu time derruba o adversário e dá pênalti para o seu time adversário. Aí você começa, sangue. Aí nessa hora o crente ora. Senhor, toca no coração desse técnico para tirar esse infeliz do time que hoje ele está com a urucubaca. Hoje o negócio está feio pro lado dele. Tira esse infeliz. E você está lá, não vai trocar não, pelo amor de Deus. E você conversa com a TV, com o celular e os ânimos estão quentes. O outro time faz um gol. E aquele craque, aquela pessoa que você contava com ela, estraga o jogo. E aí, crente, você chama ele daqueles nominhos que eu não vou repetir, porque eles são nominhos que a gente nunca deve falar. É frustrante, não é? Você ficou com raiva? A gente fica. Você começa a falar, bola murcha, perna de pau, peladeiro de final de semana. Por que não tirou? Agora, e se eu te disser que em muitas situações da vida, você é esse craque que está jogando a favor do time adversário e não sabe. Você até está com a camisa do time, do seu timão. Você está até ali no jogo, mas acreditando até o fim que você está colaborando e ao invés de pedir para sair, ou rever, ou se colocar e se alinhar com aquilo que de repente o técnico instruiu, não, você só faz gol contra. E pior é quando faz gol contra e ainda acha que no final vai dar tudo certo e não enxerga que não era para jogar no golzinho de lá, era para ter jogado no outro gol. Pense comigo uma outra situação. Se você, crente, nascido para ser craque do reino de Deus, Deus te deu talento, te deu graça, te deu o Espírito Santo, te deu tudo aquilo que você precisa. E nos jogos da vida, em certas temporadas, em certos jogos, você vai lá e só faz gol contra. Pense os anjos lá em cima. Jesus amado, literalmente Jesus amado. Não vai tirar ele, não. Nossa. Pense o céu torcendo por você e dizendo: Jesus, tem certeza que o senhor não vai recolher esse infeliz do campo, porque isso vai ser uma tragédia. Pense. Tem muitas situações da vida. Eu estou usando o futebol só para trazer para você o sentimento, porque eu sei que o coração de vocês bate. Em muitas situações da vida, gente, a gente está só fazendo gol contra. A gente acha que a gente está trabalhando a favor, mas a gente está só trabalhando contra. Só manifestando contra. E tem muito crente que ainda vive no engano de estar jogando contra. Está trabalhando contra, mas achar que está trabalhando a favor, porque acha, não, a autoridade de Jesus está sobre mim. E isso significa para ele que eu posso fazer o que eu quiser só porque eu estou com a bola no pé. Você está com a bola no pé, mas não quer dizer que você pode chutar para o teu gol. E eu conheci um crente assim, eu trabalhei com um crente assim. No setor administrativo de uma empresa que eu trabalhava com um cara que era um super craque, pelo menos na visão dele, no reino espiritual. E ele sempre estava bem, sempre estava on. Eu tenho autoridade. E eu falo com o diabo com muita autoridade, porque quando eu falo com o diabo, eu grito.
e eu falo muito alto, e eu expulso e eu bato o pé. E ele sai em retirada. Só que eu convivi com ele 4 anos da minha vida. 4 anos terríveis da minha vida. Porque a paz de Deus reinava quando ele tirava férias. A presença dele era tóxica. A pessoa dele era tóxica. Ele achava que ele contribuía muito, mas ele só dava passe fora. Ele só jogava a bola no pé do adversário, ele só mandava a bola para o gol errado, totalmente equivocado, mas achava que, porque leu um livro, e esse livro existe, tá, gente, que eu já li, que o nome de Jesus é um cheque branco que Jesus assina e você faz com ele o que você quiser, bota lá o favor. Ele poderia viver a vida do jeito dele, ser do jeito que ele é, mas porque ele tinha autoridade do nome de Jesus, o diabo é obrigado a sair. Ha, ha, ha. Se o diabo tivesse medo de volume, ele não frequentava baile funk. Né? E outros lugares mais, raves da vida e coisas do tipo. Mas ele achava, não, basta eu ler um livro, entender uma perspectiva equivocada, exercer o nome de Jesus, que Jesus me deu um cheque branco. Eu vou fazer tudo aquilo que eu quero, porque eu tenho autoridade. Não tinha autoridade nenhuma. Só jogava a bola fora. E esse texto nos ajuda a pensar sobre isso. O que é, de fato, autoridade? Nós vemos Jesus, no capítulo 9 de Marcos, numa situação muito importante. Jesus desce do monte da transfiguração com seus discípulos. Chega, os outros discípulos estão aqui e o cerco está armado, porque crente gosta de uma confusão, de uma discussão. Fala a verdade. A gente adora sentar para discutir as coisas, principalmente se for teologia. Começou a discutir, o cerco está armado, aí Jesus chega, aí todo mundo, ufa, até que enfim o homem chegou. Chega Jesus. Jesus chega, o cerco está armado, o cerco dissolve, porque a presença de Jesus dissolve qualquer confusão. Ele chega e pergunta, o que está acontecendo? Oh, Jesus. Sai uma pessoa do meio da multidão e fala assim, mestre, eu trouxe meu filho, que desde a infância é possesso por um espírito maligno. Gente, pense a situação, você é pai, você tem uma criança, ela espuma, ela se joga, ela tenta se matar o tempo inteiro e você sabe que existe uma ordem espiritual do mal na vida dela. Esse homem vinha atravessando com isso anos e ele ouviu falar de Jesus. Só que ele não achou Jesus, mas ele achou os discípulos. Logo, encontrei o que eu precisava. Porque quem anda com o homem sabe como é que o homem faz as coisas. Confere? Tá certo isso? O discípulo, ele segue os passos do seu mestre. E aí uma pausa para a imaginação. Eu não imagino, aliás, eu imagino o que aqueles discípulos devem ter arrumado. Deve ter sido um circo. Para tentar arrancar literalmente o encardido do corpo daquele menino. E coitada daquela criança. E o pai então fala para Jesus, eles não puderam. Era como se os discípulos dissessem, eu procurei eles porque a camisa do time é a mesma. Mas eles não puderam. Aí Jesus fala uma coisa que veio como uma flecha no meu coração. Geração incrédula. Ele não fala isso para o pai. Ele não fala isso para os escribas. Ele fala isso para os discípulos. Geração incrédula. De uma maneira muito simplória. Perna de pau. Há quanto tempo eu estou com vocês? E até quando eu vou suportar o fato de vocês andarem comigo, me ouvirem, saberem o que eu faço, como eu faço, e não conseguirem viver na dimensão que eu vivo, até quando eu vou suportar vocês? Os discípulos, pastora, não tinham autoridade, Jesus não tinha subido ao céu. Marcos capítulo 3, quando Jesus chama os seus discípulos, o texto diz que dá a eles autoridade e poder para expulsarem
demônios. Eles já tinham licença espiritual para poder exercer aquela autoridade contra espíritos malignos. E eles já tinham tido várias experiências, mas naquele dia, naquele momento, eles não puderam. E por que não puderam? E por que a indignação de Jesus? Porque os discípulos confundiram as coisas, como eu e você. Eles erraram o gol. Eles achavam que bastava ter a bola no pé, bastava Jesus ter autorizado eles a fazer alguma coisa, que eles usariam dessa autoridade do jeito que eles queriam. Que seria o jogo deles e não as regras do jogo do mestre. Que seria feito conforme eles queriam e não conforme o mestre queria. Por que eles não conseguiram? Porque logo em Marcos capítulo 6, eles estão no caminho como eu e você, discutindo de novo. E o texto diz que Jesus pergunta, vocês estão discutindo o quê? Aí ninguém fala, né? Já viu o filho quando quebra as coisas? Sabe o que eles estavam discutindo? Quem é o maior? Eles estavam no caminho, andando com Jesus, aprendendo, supostamente aprendendo de Jesus, ouvindo de Jesus, receberam a autoridade e poder de Jesus, aprendendo literalmente com a autoridade, como viver e como fazer. Mas quem que é o maior? Sou eu. Você não ouviu ele falando que eu sou Cefas, rapaz? Sou eu que canto divinamente como os anjos no coral celeste. Sou eu que estou sempre linda, maravilhosa, impecável, a simpatia em pessoa na porta. Eles começaram a disputar entre eles. E isso mostra desalinhamento total. Porque a autoridade não. Se te ensinaram, não é bíblico, não é um cheque em branco com o nome de Jesus para você fazer o que quer como quer. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes do reino. E que o que se espera de um representante do reino é que exerça a autoridade como a autoridade o faz. Porque quem exerce a autoridade ao seu bel prazer não é autoridade. A gente dá outro nome, autoritário. Uma pessoa que usa o seu poder a benefício próprio. Abuso de poder. E tem muitas pessoas que vivem a vida espiritual nesse nível. Acham que aceitei Jesus, tenho certificado de crente, estou arrolado a um rol de igreja, logo estou arrolado ao céu. Aqui não é o livro da vida. Posso então chegar em toda e qualquer situação e timbrar o nome de Jesus que o diabo vai ter que me obedecer. Jesus fala com os discípulos quando eles perguntam, por que a gente não conseguiu? Ainda bem que eles perguntaram. Porque tem muitas situações que a gente nem pergunta. Por que a gente não conseguiu? Porque essa casta só sai com oração e jejum. O que o Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que o reino espiritual tem uma regra. Você tem que andar de acordo com essa espiritualidade. Só que nós somos seres carnais. No sentido de carnalidade, nós estamos presos nessa terra com a luta nossa contra o pecado. O pecado constantemente, conforme Hebreus, nos assedia. E a oração e jejum nos ajuda, então, a entender a autoridade de Deus e como exercê-la conforme Ele quer. Oração e jejum. Tem gente que pensa que é a obrigação do crente, que é uma coisa mecânica, que um crente muito orgulhoso deve se orgulhar de fazê-lo. Não. É dádiva espiritual, é presente do céu. Deus não precisa que eu ore, Deus não precisa que eu jejue. Deus não fica mais felizinho porque eu estou passando fome. A oração e jejum genuína é o tempo que eu me coloco diante de Deus, sim, para colocar as minhas dores, as minhas inquietações, as minhas dificuldades. É um tempo de falar com Deus, mas, falar com Deus só não. É tempo de ouvir Deus falar. É tempo de ouvir Deus falar. Quando Jesus diz, essa casta só sai com oração e jejum, o que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês estão totalmente equivocados, desalinhados e jogando errado esse jogo. Vocês estão achando que a autoridade é simplesmente repetir, não.
A autoridade verdadeira é fazer a vontade do Pai. João capítulo 4, quando Jesus está no poço e os discípulos vão lá comprar comida e voltam, ele fala que não quer comer, ele diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele quem me enviou. Eu preciso aprender de Deus, o jeito de Deus viver a vida. E o jeito de Deus enfrentar toda e qualquer situação. Jesus, ele em terra, gente, ele jejuava e ele orava. Mateus capítulo 4. O Espírito guiou ele para o deserto. Isso quer dizer, irmãos e irmãs, que nós seremos guiados pelo Espírito Santo para situações difíceis. Se prepare. Quem mandou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. O Espírito Santo manda a gente para o deserto, tá? E o diabo está lá esperando a gente. Só que Jesus, plenamente orando, submisso à vontade do Pai, quando o diabo tenta ele no poder, no ser, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas da vontade de Deus. Ele diz assim: apartai de mim, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. Ei, autoridade é submissão. Autoridade é submissão. Jesus falava como quem tem autoridade, porque Jesus era submisso à vontade do Pai e ele era o unigênito do Pai encarnado, o próprio Deus encarnado. E mesmo assim, ele se submeteu plenamente, a ponto muito mais do que morrer, mas viver a vida em prol de fazer a vontade do Pai. É por isso que as pessoas em Lucas falavam assim: ele não fala como os escribas, ele fala como quem tem autoridade. O que me faz uma autoridade não é metralhar versículo bíblico. É importante estudar a Bíblia? Não enviese aquilo que eu estou falando. Claro que é. Não é eu dizer quantas horas por dia eu oro. É importante orar? Claro que é. Quantos jejuns semanais? Não é isso. É estar alinhado com a vontade do Pai. É estar submisso à vontade do Pai. E passar a colocar as minhas vontades, o meu querer, o meu eu, debaixo da vontade do Pai. E isso me alimenta. Isso é a autoridade. Então não é um cheque branco, não. É submissão, é ser embaixador. Eu estou aqui representando o reino, então eu ando como o reino pede que eu ande. Eu faço como Jesus faria. Foi isso que o Pai achou, o Pai estava certíssimo. Logo, ser discípulo é igual ao mestre. Mas não era, não. Eles estavam muito preocupados nas glórias da vida. Eles estavam muito mais preocupados nas suas inquietações de quem era o maior. Isso não coadunava com a vontade de Deus. É por isso, e aqui eu vou dizer uma verdade espiritual, é por isso que o diabo samba na vida de muito crente, literalmente samba, tá? Sapatinho. Faz o que quer. Você sabe que é ele. E a gente não tem autoridade para repreender. A gente grita, fala o nome de Jesus e ele está lá, fazendo e acontecendo conforme ele quer. Por quê? Porque ele olha para a gente e não vê a autoridade que é Jesus refletido na minha vida. Atos capítulo 19, leia esse texto em casa, por favor. Atos capítulo 19. Alguns judeus começam a fazer exorcismos. Exorcismos era uma coisa comum nos tempos de Jesus e nos tempos de Paulo. E eles resolvem expulsar um espírito imundo em nome de Jesus. Até aí tudo ok. Só que eles chegam para o demônio e falam assim: eu mando você sair, espírito imundo, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí sabe o que o demônio fala? O demônio fala, gente: eu conheço Jesus. Ou se conhece. E eu sei quem que é Paulo. Quando a gente é autoridade, o demônio sabe quem é a gente. Mas vocês, eu não sei quem vocês são, não. E sabe o que aconteceu? Ele deu uma coça nos homens. 7-1. Vocês lembram desse número emblemático no futebol também. 7-1.
O demônio juntou neles, deixou eles pelados, nus, pelados. Se hoje é uma vergonha, naquela época era vergonha dobrado. Porque infelizmente hoje tem gente que não tem esse tipo de vergonha. Mas naquele tempo era. Bateu neles, eles apanharam. E ó, e sobreveio grande temor. A gente tem que ter temor de usar o nome de Jesus. Porque a gente tem que se perguntar, eu estou realmente sendo alinhada com a vontade desse Jesus? Escolho a vida, escolho viver a vida, as minhas escolhas menores e superiores estão de acordo com a vontade dele. Porque se sim, pela força dele, gente, nós não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de aperfeiçoamento. Se procuro eu, mesmo diante a tantas coisas que me assaltam, viver debaixo da vontade do Pai, sim, eu sou uma autoridade e todo o poder nos é dado debaixo dos céus e da terra. Só que cuidado, também não se deixe enganar. Não é porque em uma situação, em um jogo da vida, que você conseguiu exercer autoridade contra o maligno, que quer dizer que aquilo bastou. Nós estamos falando de dia a dia, de uma vida. Mateus capítulo 7, Jesus fala algo incrível. Ele fala sobre o dia do juízo. E as pessoas dizem, mas mestre, em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus fala, mas eu não conheço vocês. Longe de mim para o fogo eterno. Preparado para o diabo. Você vai para lá. Onde você expulsou o cara, você vai para junto dele. Porque você não viveu a vida conforme eu viveria. Por quê? Porque tive fome e não me deu de comer. Tive sede e não me deu de beber. O que Jesus está dizendo é muito mais do que ações sociais. Você não escolheu viver a vida em submissão à minha autoridade. E Jesus explica algo misterioso. Ele diz, cuidado, Marcos capítulo 3, Satanás, não espere Satanás. Satanás, não espere Satanás. Marcos capítulo 3, Jesus está na sinagoga. Jesus consegue expelir um espírito imundo. E sabe o que os escribas falam? É pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Crente gosta de inventar umas coisas. Como é que ele sabia que era o maioral dos demônios? Fala para mim. Aí Jesus fala com ele assim, se o reino do inferno fosse dividido, ele não prosperava. Reino dividido não subsiste. Satanás não espere Satanás, porque ele não pode lutar contra ele mesmo. Jesus está nos dizendo que se nós estamos perdendo um jogo, ei, é hora de botar a bola no chão. Para o jogo. E se pergunta, o que está de errado? O que está de errado? Porque Satanás não espere Satanás. Se ele está ganhando, se ele está prevalecendo e o poder de Jesus é superior ao poder dele, ei, tem alguma coisa errada. E não é com Jesus. E não é com o diabo. Que isso, pastor? Ô, gente, ele veio para roubar, para matar e para destruir. O cara é profissional na coisa. Ele não joga para perder. A gente joga para perder. É hora de colocar a bola no pé, parar o jogo e se perguntar, estou eu alinhado com a autoridade da questão? Ele olha para mim e pode dizer, eu te conheço. Eu te conheço. Por quê? Porque nós somos discípulos, você se parece com ele. A cada dia eu vejo impresso em você aquilo que ele é. Porque só de Jesus chegar na situação de Marcos capítulo 9, gente, o bicho já caiu para trás. Aí você fala, pastora, mas é Jesus, mas você é cristão. Pequeno Cristo. Sal da terra, luz do mundo. Eu sou cristã. O bicho cai para trás. E Jesus fala, espírito mudo, surdo, sai dele. E o espírito sai. Sai porque Jesus está alinhado com a vontade do Pai.
Sai porque ele não pode resistir à autoridade e à presença de Deus. Sai porque ele não tem poder diante daquele que tem todo o poder. É por isso que ele recua. Só que esse texto é muito interessante, porque sim, o menino era surdo, era mudo, estava possesso de um espírito maligno. Mas naquele momento, quem era surdo e mudo de verdade, mesmo falando e podendo ouvir naturalmente, eram os discípulos. Porque andavam com Jesus, mas não ouviam aquilo que Jesus falava. E não tinham a capacidade de fazer como Jesus fazia. Nós precisamos, como discípulos, andar com Jesus, mas ouvir aquilo que o mestre fala efetivamente. Porque senão nós estamos debaixo de uma surdez espiritual. A gente até ouve, a orelhinha está aberta, capta o som da voz da pastora. Mas a gente não exerce autoridade, não tem capacidade de falar, porque ao invés da gente ser oposto àquele reino do mal, nós somos favoráveis. Ih, está fazendo gol contra. Nós somos favoráveis. Os discípulos estavam ali surdos e mudos, incapazes, por causa da idolatria do coração, porque serviam a eles mesmos em primeiro lugar e achavam que andar com Jesus, ser do time de Jesus, bastava, não basta. Tem que colaborar para vencer a questão, tem que estar submisso à vontade do mestre, tem que estar submisso ao seu querer, não basta. É por isso que eles não tiveram essa autoridade. E é por isso que naquela situação todo mundo reparou que de discípulo de Jesus, vocês não parecem nada. E Jesus fala, é a incredulidade de vocês. É a idolatria de vocês. Adoram a vocês mesmos. Vocês não ouvem de fato. Por isso não tem capacidade de falar. Por isso não tem capacidade de exercer, fazer. Aí ele fala, até quando? Ouça essa exortação do Espírito Santo. Até quando? Até quando as coisas vão permanecer do jeito que são? Sendo que nós já recebemos a autorização dele. Até quando? A gente vai viver de misericórdia. A gente vive da misericórdia de Deus. Mas se não é Deus para segurar ali, até quando nós vamos jogar contra? Até quando? Porque nós estamos dando licença espiritual para as ações do mal. Mas Satanás, não espelhe Satanás, pastora. Mas eu frequento o culto, mas não interessa. Tem hora que a gente está com a camisa de Jesus e no time adversário. Não interessa Satanás, não espere Satanás, por isso avalie. Pense. E se submeta. Qual que é o segredo, pastora? Ora. Jejua, mas não para ganhar coisas. Isso é espírito de feitiçaria. Manipulação do sagrado, simsalabim. A gente professa uma fé, mas age como se fosse do time adversário mesmo. A gente ora, fala com Deus as nossas vontades, mas a gente fala, Pai, mas eu quero conhecer a sua. Abre os meus ouvidos que eu quero ouvir. A gente jejua. E a gente está tendo curso sobre jejum. Se você perdeu, eu lamento. Mas se eu fosse você, eu procurava participar do final e procurava pegar os áudios dos outros. Porque isso é básico na vida do crente. Logo após. Não percam. A gente jejua, mas a gente procura saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Gente, não é à toa que antes de uma palavra a gente ora, não é ritual de culto. A gente ora para Deus abrir os nossos ouvidos. E depois a gente ora e eu já vou orar com você. Sabe para quê? Pai, agora me ajuda a viver isso aqui que eu aprendi. A gente tem que orar de acordo com a palavra, a gente tem que buscar Deus de acordo com a palavra, a gente tem que se submeter plenamente a ponto da nossa comida, daquilo que nos mantém de pé, ser plenamente a vontade do Pai. Aí, meu irmão, aí não existe potestade do mal que possa resistir. Aí faz valer a musiquinha que eu aprendi lá na minha igreja quando eu era criança. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Vocês não conhecem? Eu ensino. Me dá oportunidade. Aí
A autoridade, eu sou velha, a autoridade de Deus está sobre mim. E aí, o mal me conhece antes de eu chegar. E aí, nós passamos a fazer aquilo que Cristo nos chamou. Ser sal da terra, luz do mundo, e fazer com que as portas do inferno tremam, porque elas não podem prevalecer contra nós. E aí, mulher, homem, autoridade espiritual sobre a sua casa, sobre os seus filhos, nos meus filhos não. E aí sim, exerceremos autoridade e poder. E como ele venceu todas as coisas nele, ouça isso, nele, debaixo dele, nós somos mais do que vencedores. Então se coloque de pé. Nele.